Enquanto você está se assentando aí, alguém nos visita pela primeira vez? Pela primeira. Tem alguém? Me mostra aí. Pela primeira. Alguém? Uma pena. Bom seria se tivéssemos. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 37, verso 1 e 2. Gênesis 37, versos 1 e 2. Bem, louvado seja o Senhor. Exemplos positivos na face da terra nós temos muitos. De gerações, de pessoas que viveram há muitos anos atrás e que os seus filhos deram sequência àquilo que os seus pais, os seus avós, os seus bisavós, os seus tetaravós fizeram. A gente tem na história nomes relevantes como o de Moody. Quando você vai no MCA lá no Brasil, aqui o YMCA, você vê muitos jovens desfrutando daquele clube maravilhoso, daquela sala de ginástica. Pouca gente sabe que quando Moody fundou o YMCA, a ideia dele era propagar o Evangelho entre os jovens. E ele conquistou milhares e milhares de jovens com isso. Se você entrar no Google e olhar a história de Niagara Falls, você vai ver que um imigrante foi o engenheiro que desenvolveu as grandes turbinas de energia elétrica. E que a sua geração hoje desenvolve os maiores projetos na área de eletricidade, na área espacial. Estou falando do Tesla. Impressionante como gerações marcam gerações. Gênesis capítulo de número 37, versos 1 e 2, diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Feche os olhos. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que nos abençoe nessa noite com a Tua Palavra Santa. E que possamos marcar as nossas gerações futuras. Possamos fazer algo dentro do propósito do Senhor. Que deixe não o nosso nome na história, mas o Teu propósito na história. Ó Deus, em nome de Jesus, nos abençoe nessa noite. Amém. Queridos, do capítulo 37 ao capítulo de número 50 de Gênesis, nós encontramos a história de José. E grandes homens de Deus têm pregado coisas fabulosas sobre José. Eu não teria condições de sequer anunciar tantas bênçãos que eles já anunciaram. E esses homens, baseados na palavra, exaltavam a lealdade, a fidelidade, a honra, a integridade de José. A Bíblia mostra isso. E Hebreus capítulo de número 11, verso 22,
diz que esse homem era um homem de fé. Ele foi colocado na história bíblica como homem de fé. Mas o texto que acabamos de ler faz alusão a Jacó, ainda que a história que vai se desenrolar em seguida seja na pessoa de José. Nós precisamos entender isso. Se o Senhor vai falar de José, por que ele diz? Essa é a história de Jacó. Prestaram atenção? Que a partir desse verso, tudo que vier vai ser sobre José. Mas aqui o autor começa dizendo: esta é a história de Jacó. Nós precisamos entender isso. Quando Deus chamou Abraão, deu-lhe propósitos definidos. Gênesis 12, 2 diz que de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Ou seja, Deus estava prometendo fazer de Abraão um grande homem, um homem muito abençoado. E diz para ele: sê tu uma bênção. Só que no final do verso 3 do capítulo 12 de Gênesis, Deus diz assim para ele: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Eu gosto das expressões bíblicas enfáticas. Elas não dizem assim: em ti serão abençoadas algumas famílias da terra. O propósito de Deus, partindo de Abraão, é para que todas as famílias da terra fossem abençoadas. Deus chamou Abraão para ser um abençoador. Em seguida, Deus chamou a Isaac com o mesmo propósito, outro patriarca. Gênesis 26, de 1 a 6, e no verso 4, no final do verso 4 diz assim: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Vejam bem, todas as famílias para Abraão, todas as nações para Isaac. Gênesis 28, 13, o Senhor chega para Jacó e diz: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaac. A terra que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. E no final do verso 14, Deus diz assim: em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Abraão, o Senhor diz: todas as famílias. Isaac, ele fala: todas as nações. E Jacó, ele diz: todas as famílias da terra. Aleluia. O propósito de Deus para os patriarcas foi: sejam vocês abençoadores. Mas até esse ponto, no capítulo 37, a única coisa que percebemos desses três patriarcas, dessas três famílias, é que elas estavam preocupadas em cumprir a primeira parte da promessa, do propósito de Deus: eu farei com que vocês sejam prósperos, que vocês sejam abençoados, que vocês recebam muito. Isso faz parte do propósito de Deus para essas três famílias, para esses três patriarcas. E nós, como eles, estamos muito preparados para sermos abençoados, para recebermos do Senhor, para aniquilarmos, para guardarmos, para juntarmos, para economizarmos. Nós somos assim, nós queremos assim. Desejamos satisfazer os nossos desejos. Notem que isso não é pecado. Isso faz parte do primeiro propósito de Deus para os patriarcas. É que todos eles fossem muito abençoados. Digam comigo: nós queremos ser
Nós queremos ser muito abençoados. muito abençoados. Ninguém quer ser pouco abençoado. Tem alguém aqui que quer ser pouco abençoado? Só quem tem espírito de miséria, viu? Esse vai ser pouco. Miserável é pouco abençoado. Saibam disso. Mas Deus dá um basta na história dessa família e diz no verso 2: essa é a história de Jacó, de Abraão, de Isaac. E aí ele começa a falar de José. É a primeira coisa. Deixa-me dar um resumo de José, já que é a história de Jacó. Nós vamos seguir com Jacó. José era um confidente do pai. Era mais ou menos como aquele irmão dedo duro. Tudo que acontecia com os outros, diz o texto que ele corria lá e falava: pai, Rafael Filho. é o Rafael Filho. Tudo que acontece com Gabriel, ele corre e já entrega o irmão. José era um confidente. Ele era o mais amado do pai, aquele filho preferido. Verso 3. Ele era odiado pelos irmãos. Quanto mais ele era espiritual, mais os irmãos odiavam. Era bonito, diz o texto bíblico. Era sonhador. Era protegido. Os irmãos iam pastorear, o pai olhava e falava assim: não vamos matar José não, o sol está quente, deserto, fica aqui comigo, meu filho. Era íntegro, era inteligente, tinha um coração generoso, Gênesis 44, verso 11, e era fiel. Aleluia. Repita comigo: José era Fiel. José era Fiel. fiel. Se o propósito de Deus era que Jacó fosse um abençoador, Deus iria cumprir. Amém. Por isso ele chamou José, para cumprir em Jacó o seu propósito. E essa é a primeira coisa. Deus vira para Jacó e diz assim: inclina-te, humilha-te. Capítulo 37, verso 10 e 11. José chega, conta um sonho para os irmãos, e os irmãos correm para o pai. Ele conta um sonho para o pai. O pai olha para ele e fala assim: rapaz, você está achando que eu e sua mãe vamos nos curvar, vamos nos ajoelhar na sua presença? Você acha que isso vai acontecer? E Deus usa José para mostrar a Jacó que o caminho da concretização do seu propósito, do propósito de Deus para a vida dele, passaria pela humilhação. Ele teria que se inclinar diante do Senhor. E a sua história, a história de Jacó, começou a ser marcada por tragédias profundas nesse momento. Seu filho querido foi vendido pelos próprios irmãos e disseram ao pai que um animal havia feito a ele morto. Seu outro filho, Judá, se casou com uma estrangeira, teve filhos, e um dos seus filhos se casou e não teve geração, e a sua nora arrumou uma maracutaia lá, porque Judá não queria seguir uma palavra difícil, levirato, dar um filho para a nora. Ela se transformou numa prostituta e pegou a Judá. Incesto na família. A vida de Jacó então começou a ser sem consolo. Enquanto o homem dos sonhos, o seu filho José, passou de sonhador a intérprete de sonhos. E Deus determinou aquilo que o seu pai ainda não fez, o mundo fará diante de ti. E no capítulo 41, verso 43, Faraó fez com que José subisse ao carro e disse:
para todo o povo, inclina diante dele. Jacó não quis se inclinar, e todo o povo do Egito se inclinou diante de José. E Deus exaltou a José e promoveu um novo encontro com seu pai. E antes de morrer, Jacó fez um pedido para José. Capítulo 47, verso 31. O texto diz que Jacó se inclinou na beirada da cama na presença de José. Se inclina diante da face do pai José. Em seguida, porque ele nunca quis isso, e diz assim, como se ele estivesse dizendo para o pai: jamais eu quis o seu lugar, meu pai. Jamais quis ser maior do que ti. Sempre te obedeci. A primeira coisa que nós precisamos para cumprir os propósitos de Deus é nos inclinarmos na presença dele, porque ele é o Senhor, é aquele que pode fazer cumprir o propósito sobre a nossa vida. Não achar que a nossa força, a nossa inteligência, a nossa capacidade de ganhar, de adquirir, de ajuntar, de fazer qualquer coisa é o bastante. Ele pode interferir e mandar calamidades para que possamos entender o seu propósito. Você se inclina diante do Senhor? Ou você é supra-sumo? É autossuficiente? Ou faz tudo conforme deseja? Aí, quando ele se humilhou, quando ele reconheceu, Deus começa a cumprir o propósito na vida de Jacó. Ele de abençoado passa a abençoador. Quando Jacó foi levado novamente foi levado pela primeira vez à presença de José. José conversou com o faraó e disse: Faraó, meu pai está vindo. Eu achei que não iria vê-lo mais. Ele está vivo, está vindo com os meus irmãos. E Faraó disse: deixe-me encontrá-lo. Capítulo 47, verso 7. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu da sua presença. Quem era esse Faraó? Foi o homem que disse a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém em todo o Egito levantará a mão ou o pé da terra. Esse era Faraó. Ele simplesmente disse para José: ninguém faz nada nessa terra sem a sua ordem. E esse homem se inclinou diante de Jacó para ser abençoado. Aleluia. Deus cumprindo o propósito. Eu te chamei para ser um abençoador, e você será um abençoador. Irmãos, Faraó era um homem que não precisava de nada, mas que havia se rendido ao abençoador José. José era um abençoador. Ele tinha um coração generoso. Quando seus irmãos, por causa da fome, vieram ter com ele, sem saber, ele pegou todo o dinheiro que eles haviam trazido, colocou dentro do saco e disse para os empregados assim: vai lá e chame, isso tudo é para eles. Se você quer ganhar os seus familiares, abra mão dos seus direitos.
José poderia ter dito assim: hoje eu vou vingar os meus irmãos. Estão nas minhas mãos. Tudo que eles me fizeram, eles terão um troco agora. Já passou isso pela sua cabeça? Com aquele camarada que te fez mal? Com o seu irmão de sangue? Com o seu esposo, com a sua esposa? Sabe uma palavra que a gente gosta demais? Vai ter o troco. Eu vou revidar. Não vai sair barato. José abriu mão desse direito porque ele era abençoador. Ele tinha consciência que se devolvesse o dinheiro aos irmãos, estaria fazendo a vontade de Deus. E o texto bíblico, capítulo 43, verso 23, diz que até os egípcios entenderam isso. José revelou com suas atitudes, escute o que eu vou falar, que Deus abençoa ímpios por nossa causa. Deus abençoa ímpios por causa da nossa causa. E desde que o fizera mordomo da sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa quanto no campo. 39 verso 5 diz isso. Eu fico pensando, no Brasil é comum a gente escutar uma frase: não vou enriquecer meu patrão não. Vocês já ouviram isso? Para que eu vou fazer isso? Enriquecer meu patrão? Não é verdade? Irmãos, pensa bem. Se você é empregado, se o seu patrão empobrecer, o que acontece? Perde o emprego. Isso é lógico. Não é verdade? José sabia disso. E ele abençoava. O verso 39, verso 2 e o verso 21 diz que o Senhor era com ele. O homem abençoador, ele é tentado todos os dias para não cumprir o propósito de Deus. Vou repetir. O homem abençoador é tentado todos os dias para não cumprir o propósito de Deus. O verso 39 diz que todos os dias a mulher de Potifar falava com José e ele não lhes dava ouvido. Em todas as circunstâncias, José sabia que Deus era com ele. E nós não entendemos isso. José sabia que lá na cisterna que ele foi jogado, Deus era com ele. Sabia que com os ismaelitas para quem ele foi vendido, Deus era com ele. Na casa de Potifar, Deus era com ele. Na cadeia, Deus era com ele. No palácio com Faraó, Deus era com ele. Deus não é conosco por aquilo que nós temos. Deus é conosco por aquilo que nós somos. Essa ideia de ser abençoador na nossa cabeça só existe quando nós pensamos que nós temos as coisas, por isso temos que repartir, dar. José era abençoador quando não tinha, quando era escravo, quando estava preso. Ele não parou de ser abençoador. Por onde quer que você vá, lembre-se disso. Se você entrar em algum lugar, lembra: eu sou um abençoador. O abençoador entrou dentro desse lugar. E ele sabia que Deus estava com ele. Ele achou mercê com o irmão quando os outros queriam matá-lo. Ele achou mercê com Potifar.
Ele é à sua mercê com o carcereiro, ele é à sua mercê de Deus com o faraó. Não importa a circunstância da nossa vida, se o Senhor for conosco, as coisas se arrumarão. Está ruim? Está com problema? Se o Senhor for conosco, as coisas se acertarão. Não importa se a sua casa está mal, se os seus filhos não estão bem, se os seus negócios não estão equilibrados, ainda assim o Senhor é conosco. Não importa o que você esteja vendo agora, importa se você está ou não no Senhor, se Ele é contigo. Vamos fazer um exercício. Pense comigo. José chegou para Deus e falou assim: Deus falou comigo, e meus irmãos e meus pais não entendem. Por que eles querem me matar? Por que eles estão me vendendo para os ismaelitas? Por que essa mulher quer fazer isso comigo? Por que ela quer destruir a minha vida? José podia pensar assim: não sei o que acontece, só sei que Deus é comigo. Aleluia. E sempre serei fiel. Amém, Jesus. O que está acontecendo com você? A chave está aqui: a fidelidade. E isso é que Deus quer conosco. Ele não quer as nossas atitudes bonitas, o nosso charme, a nossa potencialidade, aquilo que nós podemos fazer, a nossa desenvoltura, mas Ele quer a nossa fidelidade. Aleluia. José foi fiel com os pais, foi fiel com os irmãos, foi fiel com Potifar, foi fiel com o carcereiro, foi fiel com o faraó. Porque foi fiel, Deus deu resposta favorável ao faraó. E ele foi abençoado. José viveu para cumprir o propósito de Deus. E propósito que Deus dera para Jacó. Deus falou para Jacó: Jacó, seja um abençoador. Irmãos, imagine que essa proposta de Deus passou de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó. E quando Jacó já estava desistindo, Deus falou: chega, a sua história até aqui. Deixa eu pegar alguém para fazer com que você cumpra o meu propósito. Deus quer que nós sejamos abençoados, mas Ele quer que nós sejamos abençoadores. Amém. A família Tesla, incrédula ou não, eu não sei, não conheço a fé. Irmãos, imagine quanto a humanidade foi abençoada por esses homens. Imagine, com a inteligência deles. Imagine quantos jovens foram salvos da droga, da perdição, da violência, os vícios da época eram bebida e fumo, da época de Moody. Quantos foram salvos por Moody? Gente hoje que está no anonimato. Eu encontrei um pastor missionário há uns dias desses. Eu achava que estava contando vantagem, falei: eu sou a 4ª geração de cristão na minha casa. Ele olhou e falou: eu sou a 14ª. E todas as gerações tiveram pastores. Você pega linhagens aqui da América,
de 300 anos para trás, e você vai ver que eles foram presidentes, deputados, presidentes, homens, porque Deus cumpre a sua palavra. Ou a sua história vai acabar aqui. Será que daqui a 100 anos alguém vai falar assim: eu sou fruto porque um dia um velhinho pregou o evangelho, um pastor chamado Gil, para os meus pais? Geração. Eu já vi gente que eu batizei quando garoto, que hoje é pastor. Fruto. Qual é o legado que você vai deixar? Que história vai revelar a seu respeito? Deus te chamou com esses dois propósitos. Eu quero te abençoar e eu quero que você seja um abençoado. Aleluia. Você é? Eu sou. Há uns dias desses, eu já falei para minha esposa, meu coração está. Eu já vou falar logo para vocês, porque aí já o compromisso já fica feito. Se eu cumprir ou não, vocês vão ter que me ajudar. Minha oração. Quem se lembra, como é que é o nome da nossa irmã? Que está lá no norte, americana. Hein? Pois é, como é que é o nome dela? Hein? Quem se lembra da Kimberly? Lembra? Quantos sabem que ela é autista? O único homem que abraçou ela até hoje fui eu. Pra vocês terem ideia. Quando ela veio para cá, nós cuidamos dela. Cresceu no orfanato, aqui nos Estados Unidos. Não tem referência paterna. Eu estava pensando em comprar uma outra casa. E Deus falou assim: e a Kimberly? Ela é gorda, tem dificuldades para trabalhar, autista, e não tem ninguém por ela. E quem é que vai cuidar dela? Você está ficando velho. Nós fomos para o norte, quando fomos buscar os móveis. Ela saiu da cidade que estava e foi lá nos encontrar. Fala com a Ana quase todos os dias. Deus falou assim: você não vai comprar mais casa enquanto não arrumar um lugarzinho para ela, não. Eu estou trabalhando com a minha esposa para ver se é possível. Ela não sabe de nada. Mas ela vai envelhecer. Envelhecer nesse país, sem alguém, sem suporte, não é brincadeira. E aí? É um desafio que eu tenho para a minha vida. Eu tenho orado ao Senhor. Aí alguém faz a pergunta: você precisa fazer isso? Não. Ninguém vai me forçar a fazer isso. Irmãos, eu não estou falando isso para aparecer, muito pelo contrário. Eu estou compartilhando com os irmãos a encruzilhada que eu estou. Porque o Senhor falou lá para Jacó que ele seria abençoador. Ele jamais iria imaginar que iria abençoar um homem que
no futuro iria escravizar a sua nação. Se ele não tivesse abençoado, aqueles faraózinhos tinham morrido tudo. É tudo pegar as lepras lá e não ia prosperar. Deus é fiel. Quando Deus nos levanta para abençoar, não importa onde você entrar, você vai ser abençoador. Se você é funcionário, abençoe o seu patrão. Se você é patrão, abençoe o seu funcionário. Abençoe o seu patrão que está acima. Abençoe. Muita gente associa abençoar com dar bens materiais. Não é só isso. Tem uma gama imensa de bênçãos que você pode fazer. Irmãos, é sério. É sério. Eu tenho sido rodeado de pessoas abençoadoras. Aqueles que convivem comigo no meio de semana, a gente faz alguns trabalhos silenciosos. E tem muita gente boa aqui que faz trabalho silencioso. Está sempre servindo, está ajudando. Peço, na hora, pastor, vou lá fazer, é para já. Tem muita gente assim aqui dentro. Saiba que o que você está fazendo está sendo contado no reino dos céus. Amém. Se você ainda não é, vá para casa e diga assim: Senhor, me ajude a ser um abençoador. Se você já é, fale para Deus: não me deixa me cansar de ser um abençoador. Porque a gente cansa às vezes. Não, de novo, não. Outra vez. Cansa. Dá trabalho. Mas é melhor do que passar pelas tragédias. Guarde bem. Abençoar é melhor do que passar por tragédias. Repita comigo. Abençoar é melhor do que passar por tragédias. Jacó passou. Está entendendo? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, abençoe o teu povo, para que o teu povo seja abençoador. Te agradecemos pela tua palavra ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém.